Boa noite, amados. É um privilégio para mim ter essa oportunidade de estar aqui na frente, transmitindo a mensagem de Deus para vocês. E durante o preparo dessa mensagem, em viagem entre textos e outras coisas que a gente faz, leituras, tem um momento de um pouco de descontração e eu estava passando por alguns vídeos, né, na internet, e Deus é tremendo. Tocou ao meu coração. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu me deparei com um vídeo na internet onde tinha ali uma onda, e essa onda invadia uma cidade. Não era uma onda muito forte, como um tsunami, ou um maremoto, ou qualquer coisa do tipo. Simplesmente uma onda mansa que invadia as ruas da cidade, né? E nesse vídeo tinha uma descrição que dizia assim: coisas estranhas estão acontecendo no mundo. Mas o que me chamou mais atenção foi quando eu comecei a ler os comentários. No primeiro comentário, irmãos, que eu vi desse vídeo, tinha um homem. Ele se dizia que tinha 49 anos ali. E ele escreveu assim: o que mais me diverte são os crentes com os seus Jesus voltarás. E lendo mais alguns comentários abaixo e analisando os comentários em resposta à provocação desse certo homem, vi várias pessoas, crentes, com comentários até certo ponto ofensivos, dizendo que Jesus voltaria sim, e que ele iria queimar no inferno, e coisa e tal. Mas em todos os comentários que eu vi ali, eu não via nenhum argumento fundamentado na palavra de Deus com relação a essa questão. E esse fato me trouxe uma preocupação. Analisando também uma pesquisa feita pelos alunos de Harvard, da faculdade de Harvard, nos Estados Unidos, com relação à importância dos porquês, Deus também me tocou no coração de trazer essa mensagem. Dizia a eles que em uma pesquisa feita por esses alunos, eles perceberam que ao perguntar para as pessoas em uma determinada fila, eles perceberam que, por exemplo, se você pedisse para passar à frente, sem dizer o porquê de passar à frente daquela pessoa na fila, por exemplo, se tivesse pedido para passar à frente da pessoa sem dizer o porquê de você passar à frente, o índice de aceitação das pessoas cairiam de uma forma assustadoramente. As pessoas não deixavam eles passar à frente. Ora, meus queridos, todas as pessoas que estavam naquela fila tinham um motivo ou alguma coisa para fazer depois daquele afazer que eles tinham. Vamos dizer que fosse uma fila de banco, né? Mas aos que diziam: me deixa passar na sua frente, porque eu estou atrasado para ir ao trabalho, ou coisa do tipo, esses tinham um número de aceitação maior do que os que simplesmente diziam: posso passar à sua frente? Sem dar motivo com relação a isso. Eu fui tocado no sentido de como nós devemos nos comportarmos diante dessa questão da volta de Jesus e outras questões também que nos apresentam no nosso dia a dia. No que se diz de respeito a dar respostas vazias, sem o respaldo bíblico para as pessoas em determinadas circunstâncias nas nossas vidas. A gente, em nossas reuniões com o pastor também tem tocado nesse assunto de quando a gente vai ler um texto, a gente fazer
perguntas ao texto, né? O e daí, como vai ser, o porquê, né? Estamos falando da volta de Jesus. Jesus realmente voltará? Por que ele voltará? Quando? E uma série de perguntas que a gente fica sem respostas. E às vezes a gente simplesmente se para no sentido de dizer apenas Jesus voltará, mas não diz para as pessoas quais as consequências que isso trará para a vida delas, né? E é nosso dever como crentes sermos bons manuseadores da palavra de Deus, pois nós somos capacitados pelo Espírito Santo para sermos testemunhas do Evangelho de Cristo. Gostaria de, então, a gente ver o que a palavra de Deus nos diz a esse respeito da volta de Cristo. Gostaria de pedir para os irmãos que abrissem suas Bíblias em Atos capítulo 1, versículo 9 a 11. E também que vocês pudessem deixar a Bíblia também aberta em Mateus 24. Porque a gente vai olhar um pouco esses dois textos e o que eles dizem a respeito da volta de Cristo. Amém, irmãos? Então, Atos 1, capítulo 9 e 11. Amém? Tendo ele dito essas coisas, foi levado para cima. Enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recolheu, ocultando-lhe aos olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que ficais aí olhando para os céus? Este Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir, assim como para o céu os viste ir. Amém, irmãos? Vamos estar orando nesse momento? Senhor nosso Deus, eu peço que o Senhor nos abençoe no entendimento dessa palavra que o Senhor tem colocado aos nossos corações, que o Senhor me abençoe através do seu Santo Espírito, para que, assim como essa mensagem atingiu o meu coração, o Senhor também consiga alcançar os corações dos irmãos que estão aqui presentes, ó Pai. Peço que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude, e ao mesmo tempo, ó Deus, trabalhe em nossos corações, no sentido de tirar todo o endurecimento dos nossos corações quanto a receber a sua palavra, Pai. Nós oramos que o seu Santo Espírito nos venha de encontro com as nossas necessidades e nos ajude em todas as nossas dificuldades, ó Pai. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma das mais maravilhosas promessas da palavra de Deus é a de que Jesus irá voltar. Foi isso que os discípulos ouviram dos anjos. Eles estavam olhando para o céu, talvez ansiosos com a partida do seu Salvador. Porém, eles foram reconfortados com a promessa da volta do Mestre. Irmãos, quando a gente está se despedindo de alguém que vai para uma viagem, ou algum parente, algum querido de nosso, nós somos tomados por emoções e às vezes até choramos, né? Entristecemos. Ninguém sabe direito o que se passou no coração dos discípulos ali naquele momento. Talvez eles tinham esquecido que Jesus já tinha prometido que voltaria, né? E eles foram reconfortados pelos anjos com essa promessa. Existem, irmãos, cerca de 1845 menções da vinda de Jesus no Velho Testamento.
e todas elas já se cumpriram. E no Novo Testamento são cerca de 312 menções a respeito da volta de Jesus, que com certeza também irá se cumprir. E não tenham dúvida sobre isso, pois é o próprio Deus que nos garante, e a sua palavra, ela irá se cumprir. Ele é fiel, justo em tudo o que ele promete. E ele disse que passam céus, passam terra, mas a palavra de Deus permanecerá. Ela vai se cumprir. Irmãos, não é apenas um sonho bom. Jesus realmente voltará. Ao analisarmos o contexto dessa maravilhosa promessa de Jesus para a sua igreja, e aqui nós entendemos a igreja como um corpo, onde o Cristo é a cabeça, e cada um de nós um membro deste corpo. Membro estes que foram alcançados pela graça do Senhor, e cremos em sua morte, vida e ressurreição. Ou seja, todos aqueles que estão salvos em Cristo Jesus. Nós vemos aqui Lucas narrando a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar até o dia que ele foi elevado aos céus. Depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos seus apóstolos que haviam sido escolhidos. Depois do seu sofrimento, Jesus se apresentou a eles e deu muitas provas indiscutíveis de que ele estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando acerca do reino de Deus. E notem que antes de Jesus fazer essa maravilhosa promessa sobre a sua vinda, sobre a sua volta, nós vimos também no versículo 11, que ele nos deixa uma outra grande promessa, no versículo 8, que diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ora, irmãos, até aquele momento o Espírito não tinha sido derramado para a igreja. O Espírito foi derramado depois da ida de Jesus, e ele fez uma promessa que o Espírito Santo seria derramado. 10 dias após, lá em Pentecostes, onde comemora Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado. E nós vimos que a partir dali, a igreja teve, os discípulos, que começaram a igreja ali, tiveram autoridade para testemunhar aquilo que eles tinham visto, ouvido, e tudo aquilo que Jesus tinha feito por nós. A partir do derramamento do Espírito Santo, nós também, discípulos de Jesus, recebemos poder para testemunhar a morte, a vida e a ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, nós também somos testemunhas. Os discípulos foram testemunhas oculares de Jesus, de tudo que ele fez, de todo o ministério dele. E nós somos testemunhas pelaquilo que nós recebemos pela fé através do Espírito Santo. Essa é a nossa verdadeira missão nesse mundo, irmãos. Até que se cumpra a promessa que Jesus vai voltar. O que nós precisamos saber a respeito da volta de Jesus, então? Eu dividi em 6 fatores importantes sobre a volta, para que nós possamos refletir nessa noite. E o primeiro deles é que essa volta de Jesus, ela será visível. Em sua primeira vinda, o Filho de Jesus se manifestou de forma discreta e humilde. Os magos, os pastores, eles tiveram que procurá-lo em uma estribaria em Belém. E Jesus, mesmo sendo Senhor, ele veio no papel de servo. Não veio para julgar, mas sim para salvar os pecadores. Mesmo sendo Deus, ele se humilhou
e em obediência ao Pai, ele se entregou por nós. Se fez maldição por todos nós pecadores. Aquele que não tinha pecado, se fez pecador em nosso lugar e se entregou em uma morte de cruz para que nós pudéssemos ter vida. Contudo, meus irmãos, a volta de Jesus será majestosa e ele se revelará em poder e grande glória. Lá no livro de Mateus, no capítulo 24, 30, ele diz assim, ó: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E essa palavra também se confirma lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 7, que diz assim: e todo olho verá, até mesmo os que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Irmãos, se alguém disser que Jesus voltou, não acredite, porque quando ele voltar, não vai precisar ninguém dizer nada para você. Você mesmo verá, pois ele regressará cercado de anjos, ao som de trombetas, e será um evento maravilhoso para toda a noiva de Cristo. Só que ao mesmo tempo será um evento muito doloroso aos que ficarem. Segundo, a volta de Jesus será inesperada. Irmãos, o retorno de Cristo será um evento grandioso, sim, e pegará desprevenido a maioria das pessoas. A verdade é que esse dia, ele está assinalado no calendário de Deus e não na agenda de homens. De acordo com o nosso Deus, lá em Mateus 24, 36, ele diz assim: daquele dia e hora, porém ninguém sabe, nem mesmo os anjos, nem mesmo o Filho, a não ser o Pai. Vamos ver também 2 Pedro 3,10, que diz assim, ó: virá, pois, como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Assim como um ladrão não manda aviso, irmãos, do assalto, o dia da volta de Jesus chegará de forma inesperada. Será que estamos prontos para ele? Houve um dia, enquanto eu era adolescente lá em Campinas, a gente morava numa região bem perigosa ali, era um encontro de 3 favelas, e eu e mais 2 amigos tínhamos ido numa padaria comprar pão, e na volta, eu me lembro que começou a chover, começamos a correr, um estava de bicicleta e nós 2 a pé. E aconteceu que veio um carro e esbarrou na bicicleta desse colega da gente, e ele caiu, e nós, como bons pecadores que somos, adolescentes, em uma época rebelde da vida, efetuamos alguns xingamentos para esse cara. Esse cara foi embora, e nós continuamos, e paramos na cobertura de um supermercado que tinha ali, quando de repente, quem volta? O cara do carro novamente. Já desceu com uma arma em punho, e na hora que nós vimos aquilo ali, três garotos, saímos assustados, nos dividimos, se perdemos um do outro. Eu me lembro que eu embreei num terreno baldio, e chovendo, e só escutei tiro para todo lado. Estava debaixo de um pé de mamona, e
folhas caindo, o desespero tomando conta, e eu percebi que uma daquelas balas passou bem no pé do meu ouvido aqui, que eu senti até o calor da bala. Naquele momento, o barulho dessa bala foi como um zoom, assim, passou. E o medo tomou conta e eu comecei a correr em desespero. E continuei correndo e na favela tinha um córrego enorme. Irmãos, eu não sei como que eu atravessei naquele córrego. Eu pulei aquilo ali. O medo dá força. Eu pulei aquele córrego e pulei no outro dia, que eu não entendo até hoje como que eu pulei aquilo ali. Se eu estivesse em uma competição de salto em distância, eu acho que eu teria ganho. Então, o que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu estava ali em uma vida sem Cristo, e eu poderia ter morrido naquele dia. A volta de Jesus acontecerá e colocará fim às oportunidades. E a morte também é uma dessas opções. O Senhor, se não fosse o seu livramento naquele dia, se não fosse a sua misericórdia sobre a minha vida naquele dia, teriam se cessado as oportunidades de aceitar Jesus na minha vida. E eu prossegui a minha vida por um bom tempo. Depois disso, isso aconteceu na adolescência, e eu vim aceitar o Senhor Jesus, eu já tinha mais de 40 anos. Ou seja, eu vivi com o meu coração endurecido por mais de 25 anos depois desse acontecimento. Tudo isso não foi suficiente para mim reconhecer o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Irmãos, o que eu quero chamar a atenção nessa noite é justamente isso. Não endureçam o coração para Cristo. Se o Espírito Santo tocar em você, esteja propício a recebê-lo. Tá? Imaginem só por um momento, irmãos, Jesus chegando de repente e nos achando de maneira indigna, vivendo no nosso próprio entendimento, sem temor, vivendo de acordo com as nossas próprias vontades. Será que Ele nos levará com Ele? Então, por que nós vivemos como se Ele não tivesse vindo e prometido essas coisas? Será que estamos prontos para a sua volta? Eu deixo essa pergunta para nós refletirmos nessa noite. Devemos estar preparados para esse grande dia. Se temos alguma coisa para acertar com o Senhor, algum pecado que a nos arrepender, esse é o momento, irmãos. Porque a volta de Jesus será inesperada, no momento que nós não estaremos esperando. E nós devemos viver como se Ele fosse voltar a qualquer momento, irmãos. Porque vai ser dessa maneira que Ele vai voltar. O terceiro ponto que eu queria tocar é que a volta de Jesus, ela será precedida de sinais. Ainda que Cristo não tenha dado nenhuma data, Ele nos deu algumas dicas. Elas são importantes para que não desanimemos. Jesus nos ensina que neste mundo nós passaremos por aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo, que assim como Ele venceu, nós também venceremos. Tem uma história para ilustrar. Conta-se uma história de 2 sobreviventes de um naufrágio, que estavam agarrados aos destroços do barco, e eles tentavam voltar ao continente. Era uma noite escura, e um deles pensou em desistir. O outro, porém, lhe disse: tenha ânimo, vê aquele clarão no horizonte? São as luzes da cidade. É assim que nós nos sentimos quando constatamos o cumprimento da profecia de Jesus, de que Jesus está voltando.
Essa luz, esse clarão que esse homem viu, para nós é a luz de Jesus. Irmão, só a luz de Jesus, a esperança na sua volta, é que nos dá a esperança para nós continuarmos firme o nosso propósito aqui nessa terra, até o dia que Ele volte. Jesus disse que a sua volta seria precedida por uma grande decadência moral, espiritual, e que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aos que permanecerem até o fim, será salvo. Isso ele afirmou lá em Mateus 24:12, se vocês quiserem dar uma olhada. Irmãos, temos visto esse sinal se cumprir claramente nos nossos dias. A volta de Jesus será antecedida de uma convulsão mundial. A palavra diz que, lá em Mateus 24:7, se os irmãos quiserem acompanhar, portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários dos lugares. Tudo isso será o início das dores. Irmão, essas coisas de terremoto, onda, guerra, isso é só o princípio das dores. Não quer dizer a volta de Jesus ainda. Lá em Mateus 24:7, se prestarmos atenção nos noticiários, é bem isso que está acontecendo. Desculpa. Até que, lá em Mateus 24:9, antes de Jesus voltar, diz que uma grande perseguição se abaterá sobre a igreja. Então sereis entregue à tortura e vos matarão, e serei odiados de todas as nações por causa do meu nome. Essas palavras de Jesus lá em Mateus 24:9. Essas palavras têm se cumprido hoje, irmãos, em vários lugares pelo mundo. No Irã, por exemplo, cristãos são considerados de segunda classe, né, irmãos, perdão, e obrigados a se reunirem em pequenos grupos em suas casas. Aqui nós temos os nossos pequenos grupos à disposição e às vezes não estamos dispostos. No Afeganistão, o Talibã erradicou muitos cristãos após o golpe de 2021. Erradicar significa eliminar, acabar, né? Eliminar com tudo, dar fim aos cristãos. Na Índia, onde a minoria cristã é alvo de violência e discriminação. Na Síria, os cristãos enfrentam desafios e graves problemas. Na Arábia Saudita, a conversão do Islã ao cristianismo é considerado inaceitável, o que resulta em maus tratos e assédio. Em outros países, como a Coreia do Norte, Somália, Líbia, Nigéria, e também colocando aqui nossos irmãos venezuelanos, nós tivemos a oportunidade de ver as necessidades e as dificuldades enfrentadas pelo pastor João, o dia que ele esteve aqui dando testemunhas. Quem esteve presente pode ver que, em alguns momentos, até os celulares as gravações foram desligadas, porque haviam ali receio de represália, né, do governo local, ou de algumas dificuldades que ele podia ter. Irmãos, a volta de Jesus ocorrerá depois que todos os povos do mundo tiverem ouvido a pregação do Evangelho. E este é o Evangelho do Reino, que será pregado no mundo inteiro em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Está lá em Mateus 24:14. Então, irmãos, Jesus voltará quando o Evangelho for pregado no mundo inteiro. Nunca essa condição para o retorno do Redentor esteve tão perto de ser integralmente cumprida. Vocês lembram do texto de Atos 1:8?
Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Irmãos, nós fomos capacitados pelo Espírito Santo para sermos testemunhas do Evangelho a todas as nações. Vamos fazer a nossa parte em todos os lugares que estivermos. Nós devemos viver em amor, como Cristo nos ensina, exercendo piedade uns aos outros, e como é o nosso lema da nossa igreja, amando a Jesus e ajudando as pessoas a serem transformadas por Ele. Quarto colocação que eu queria colocar, irmãos. A volta de Jesus dará fim às oportunidades, como eu citei agora há pouco. Nem todos desejam o retorno de Jesus. Há muita gente que tem medo do fim do mundo. E eles têm bons motivos para isso. Afinal, quando Cristo voltar, não haverá mais tempo para aceitá-lo como Senhor e Salvador de sua vida. O prazo terá se encerrado ali. Tem uma ilustração, eu acho que os irmãos devem até conhecer, o pastor não sei se já comentou sobre essa história aqui, que conta a história sobre um pastor que, a fim de saber de como estavam os seus servos, né, se eles estavam preparados para a volta de Jesus, ele fez um acordo com um músico, que durante o sermão, o músico ficaria escondido, e no momento em que ele dissesse que Jesus voltaria ao som de trombeta, esse irmão tocaria a trombeta também, tocaria um instrumento. E assim foi feito. E conta a história que alguns saíram correndo, apavorados, e só ficou uma senhorinha sentada ao fundo da igreja. E o pastor ficou admirado, né, pela fé da irmã, e foi parabenizá-la pela sua firmeza, pela sua dedicação em ficar ali. Entretanto, ele descobriu que a irmã ali havia morrido de susto. Então, irmãos, assim, isso pode parecer até engraçado, né? Mas ele é um assunto muito sério. João teve uma visão lá na ilha de Patmos, e ele viu assim, lá em Apocalipse, deixa eu ver aqui, 6, de 15 a 17. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, se esconderam em cavernas entre as rochas das montanhas. E eles gritavam para as montanhas e as rochas: caiam sobre nós, nos escondam da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira dele. E quem poderá suportar? Irmão, será um dia tremendo para aqueles que ficarem. Não importa se é poderoso, livre, escravo. As pessoas desejarão a morte, mas não será possível. Será um tormento eterno. Imagine o transtorno disso. A palavra nos diz que 2 estarão no campo, um será levado, outro ficará. 2 mulheres estarão lavando roupa, uma ficará, outra... Imagina, irmãos, a gente já tem transtornos no trânsito aí por uma greve, por qualquer paralisação que temos no mundo. Imagine só nesse dia, aviões no céu voando, um piloto vai embora. No trânsito caótico, um motorista é levado e aquele carro fica sem direção. Imagine o caos que será criado. Imaginem o caos que ficará e acontecerá nesse dia aos que ficarem. Será um dia terrível.
A volta de Jesus, irmãos, dará fim a essas oportunidades. A pergunta que eu tenho, eu e você estamos preparados para ela? Quinto ponto que eu queria colocar aos irmãos. A volta de Jesus, se por um lado ela fará todas essas coisas, ela colocará fim aos nossos sofrimentos. Se para aqueles que rejeitaram o dia da volta de Cristo será uma ocasião de lamento, para os que receberem será uma data festiva, como prometeu o Salvador. Ele nos enviará seus anjos com poder e grande glória, ao som de trombetas, dos quais ajudarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma extremidade dos céus à outra. Está lá em Mateus 24, 31. Colocando fim às perseguições, às tristezas, o Filho de Deus levará aqueles que foram comprados pelo seu sangue para o seu reino celestial. E ali, eles nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes de águas vivas. E Deus lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas. Haverá lágrimas sim, irmãos, nesse dia. Mas nós teremos o consolo de sermos consolados, sermos apacentados por Deus. E Ele nos enxugará todas essas lágrimas. É uma esperança gloriosa, irmãos. Em sexto lugar, o que eu gostaria de tocar, compartilhar com os irmãos, é que a volta de Jesus exige de mim e de cada um de nós uma decisão. Os fatos relativos à volta ao retorno de Jesus não podem ser recebidos de qualquer jeito, com um simples balançar de cabeça, ou um sacudir de ombros, ou um simples Jesus voltará. Analisando a realidade sobre como será essa volta de Jesus, vimos que isso é muito mais sério. E devemos ensinar as pessoas como será sua eternidade, se continuarem com seus corações endurecidos. Lembra que eu falei, irmãos? Meu coração ficou endurecido por anos e anos. E se eles não tomarem uma posição quanto ao aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Diante dessa realidade, como nós devemos nos posicionar? O pastor está nos ensinando sobre o livro de Hebreus, e no livro de Hebreus 3, no capítulo 7 ao versículo 12, existe um aviso muito sério nas palavras de Deus, que diz assim: como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo da aprovação no deserto, onde seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim diz o Senhor na minha ira, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. A dureza de coração, irmãos,
é uma coisa terrível. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Quem endurece o seu coração, rejeita a mensagem do Evangelho e coloca a sua alma em risco. As Escrituras afirmam que o caminho que leva a Deus é apertado e percorrido por poucos. Mas o caminho que conduz ao inferno, por outro lado, é largo e percorrido por muita gente. A pergunta que eu tenho é: qual lado nós estamos? Ou é um ou é outro. Eu gostei muito de uma frase que eu vi fixado numa igreja que dizia assim, ó: Jesus está voltando, volte para Ele antes. Jesus está voltando, irmãos. Se tem alguém afastado de Jesus, volte para Ele antes. Este é o apelo do Espírito Santo ao seu coração nessa noite. Jesus vai voltar? Sim, não há dúvidas quanto a isso. Nenhuma outra promessa é tão repetida nas Escrituras. Nenhuma outra promessa tem sido tão confirmada por tão grandes quantidades de sinais. E a minha oração nessa noite, irmãos, é que o Filho de Deus, quando Ele voltar, Ele nos encontre prontos para recebê-lo. E que a certeza do nosso breve encontro com o Mestre nos fortaleça e refine a nossa fé. Irmãos, o que eu tinha para compartilhar com os irmãos nessa noite é isso. Que ao ouvirmos a voz do Espírito Santo, não endureçamos os nossos corações. Eu gostaria de estar orando. Vamos fechar nossos olhos. Senhor nosso Deus, obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor colocou em nossas vidas, ó Pai. Obrigado porque o Senhor é um Deus maravilhoso, que nos dá várias e várias oportunidades, ó Pai. Sua palavra nos diz que as suas misericórdias são infinitas, ó Deus, e elas se renovam a cada dia, a cada manhã em nossas vidas, ó Pai. E nós clamamos ao Senhor, ó Pai, que o seu Santo Espírito nos ajude ao levar a sua palavra, a levar o seu Evangelho a todos aqueles que ainda não abriram seus corações para receber a sua mensagem, ó Pai. Nos ajude, ó Pai, a encontrar aqueles que estão perdidos, aqueles que estão carentes, sedentos de ouvir a sua palavra. E nos use, Pai, para o louvor da sua glória. Nos ajude, nos capacite a cada dia, Pai. Obrigado pelo seu Espírito Santo que foi derramado em nossas vidas, nos capacitando para testemunhar a sua vida, a sua obra e tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, ó Pai. Obrigado pelo seu amor, por ter dado seu Filho ali na cruz do Calvário, para que cada um de nós pudéssemos ter vida e ter vida em abundância. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito na vida dessa igreja. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos capacitado e nos ajudado e nos mantendo firme até o momento, independente da dificuldade que cada um de nós temos em nossos corações, ó Pai. Obrigado por essas dificuldades também, porque elas nos ensinam a sermos transformados de acordo com o seu amor, de acordo com o seu querer em nossas vidas. Eu te agradeço, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelas provações que o Senhor tem colocado em minha vida. Obrigado
por tudo que o Senhor tem colocado na vida dessa igreja. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.